Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus, meu irmão. Nós estamos aí na nossa semana de oração desse mês de julho e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra do Senhor para o meu coração, para a minha vida e para a sua vida e para a nossa vida enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo que se reúne nesse lugar. Se encontra lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, dos versos 1 ao verso 3. Acompanhe comigo a leitura. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade, pois isso é bom e agradável diante do nosso Salvador, nosso Deus, nosso Salvador. Bom, esse texto traz uma das mensagens mais relacionadas com esse momento que nós estamos passando nessa situação agora da semana de oração, mas em especial quando nós olhamos para o nosso contexto, do contexto social, político que nós estamos vivendo, pelo contexto até da própria pandemia. O texto começa dizendo que o nosso dever enquanto cristãos, Paulo exorta Timóteo que o dever dele, o que ele deveria transmitir também aos líderes e à própria igreja na qual ele estava sediado, que nós deveríamos nos dedicar à oração e à súplica, primeiramente em favor de todos os homens. Muitas vezes nós temos o hábito de fazer isso apenas aquelas pessoas que são próximas de nós, e isso é legítimo, afinal de contas nós amamos essas pessoas e é comum que nós gastemos energia e tempo intercedendo pela saúde, por elas, pelas necessidades delas, até pelas nossas próprias necessidades. Porém, a Bíblia nos exorta a orar em todo o tempo por todos os homens, mas ela nos exorta um pouco mais, ela nos exorta a ir além, a orar pelas autoridades que estão pelas quais nós estamos submetidos. Ela indica que nós devemos orar e interceder pelas autoridades, e não simplesmente porque nós gostemos delas, ou porque deixemos de gostar delas, ou porque achamos que devem passar por justiça porque têm feito coisas erradas, mas ele diz que nós devemos interceder por elas para que nós possamos viver em paz. Então entende que nesse contexto que nós estamos vivendo, muitas vezes de tanta polarização, de direita, esquerda, de centro, que nada disso faz sentido para aquele que caminha com Cristo. Aquele que caminha com Cristo, ele tem que viver com a vida centrada sim na oração e na intercessão, não porque acha que um está certo ou porque acha que o outro está errado, mas ele tem que orar e interceder ao Senhor para que haja paz no meio da sociedade, para que nós consigamos, enquanto igreja, pregar o Evangelho e não gastar nossa energia e os nossos esforços com discussões e embates filosóficos, políticos, ideológicos, que muitas vezes são vãos. Durante toda essa carta de Paulo, dessa epístola de Paulo a Timóteo, ele exorta isso, que nós devemos fugir dos falatórios inúteis que não edificam, mas que muitas vezes nos levam à dissensão e que muitas vezes nos levam a desconfiar uns dos outros. Receba essa palavra do Senhor nesse dia, nessa noite, e quando você se reunir para orar, gaste um tempo orando pelas autoridades do nosso país, orando pelas autoridades da nossa própria igreja, orando pelas autoridades que foram instituídas sobre a nossa vida, muitas vezes até no nosso próprio trabalho. Porque quando nós oramos por eles, a vida deles também é impactada. E sendo impactada a vida dessas lideranças, a paz, a transmissão de paz para aquele que necessita. Que o Senhor Jesus derrame graça sobre a sua vida, medite nessa palavra e ore em favor de todos os homens. Orem em favor de todas as autoridades, para que haja paz no nosso meio. Só coisa boa na sua vida.